Então vamos lá, meus amigos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Psicoeducação em um especial Eleições 2022, né? Vamos aqui agora comentar o resultado, o tão falado, né? Eu nunca vi uma eleição tão polêmica igual essa, que, tipo assim, os dois lados falaram que iria ganhar no primeiro turno, né? Eu nunca acreditei na tese do primeiro turno, sempre acreditei na tese de que o Lula iria vencer as eleições, né? No primeiro turno venceu com uma diferença interessante, né? Quase 6 milhões de votos, né? Não sei se chegou a 6, porque quando eu terminei de acompanhar ainda estava 99,30 e poucos, né, de sessões, né, que entregaram, que lançaram ali os resultados. E aí tava quase 6 milhões, não sei se chegou, a gente estava 48,34 lá na hora, né? Mas 2 pontinhos já ganhava em primeiro turno, né? Mas, ou seja, não ganhou. O Lula, os institutos de pesquisa, pelo menos o resultado do Lula, muitos institutos de pesquisa, alguns acertaram a numeração mesmo. Paraná Pesquisas praticamente acertou, né? Errou no Bolsonaro, mas acertou no Lula. E os demais acertaram na margem de erro. O que significa que tudo bem, cara, erra ali algumas questões. A gente tá. Olha, o Brasil vive um período de transição. E aí, nesse sentido, nem sempre as projeções, as pesquisas vão ser assim, cravadinho, igualzinho, porque parece que o bolsonarista, para acreditar na pesquisa, eles querem cravadinho. Ah, que não foi isso, é manipulação dos dados, é crime, ai, não sei, ai, os institutos de pesquisa estão tudo malcomunados com o Lula, com o PT, porque errou ali o Bolsonaro, né, mas acertou em termos de falar que o Lula iria vencer, e muitos deles acertaram até dentro da margem de erro o resultado do Lula. Então, não entendo o porquê da choradeira. E já começou a choradeira, né? O bezerrinho daqui de Minas, o Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais bem votado do país, ele, pelo menos nessas eleições, ele representou o que em 2018 foi o Bananinha, né? Já tá aí criando as conspirações, né? O menino é daqui de Minas Gerais, tudo bem que ele é um moleque, ele tá na fralda ainda, mas se ele se propôs a querer entrar na política, ele não estudou o histórico de resultados de eleições presidenciais com o governo. Tipo, o cara não entender que a vida inteira aqui em Minas Gerais sempre foi esse trem meio Lulécio e Anastadilma, né? Lula na presidência, Aécio governador, né? Dilma na presidência, Anastasia governador, ou seja, sempre foi assim. Aí, né? Muito estranho. Cleitinho eleito, eu eleito, né? Bruno Engler eleito. Mas aqui em Minas deu Lula, né? Interessante isso, velho. Assim, dá vontade, sabe? Dá vontade de um tabé, um pedal Robin, falar, oh, fica esperto, cara. Não mente não, velho. Não fica criando merda de conspiração, você é um bosta. Entendeu? Você, sabe, ô bicho, ainda me dá, assim, me dá nos nervos saber que ainda esse grupo ainda é forte, né? Se tem uma coisa que eu já imaginava era isso. O Bolsonaro seria varrido porque ele realmente foi o que deu mole, ele que foi o que cagou. Os outros defendiam ele, não sei porquê, porque é vassalagem mesmo, né? Mas o Bolsonaro foi o que cagou. Nenhum outro ficou cagando tanto, né? Ademais também, os holofotes estavam no Bolsonaro. Por isso que as cagadas dele tinham um alcance muito maior. E aí nem sempre todos acompanhavam as reproduções das cagadas deles vindas desse staff núcleo duro, né? Que é Nicolas, Carla Zambelli, essa galera aí que, sinceramente, eles dão azia num caminhão de estomazil, num caminhão de plasil e de pantoprazol. Mas, no final das contas, o povo deu o seu recado, né? A gente não quer ter um chefe de Estado maluco, a gente não quer ter um chefe de Estado instável, gerador de crises dentro das crises, né? Porque já não bastava a crise da Covid, guerra na Ucrânia, o Bolsonaro ainda gerava crises internas aqui que somava com as nossas próprias misérias enquanto povo,
né? E ele na qualidade de um representante, né, eleito, um chefe de Estado, ou seja, ele é a síntese dos nossos valores sendo reproduzido aí mundo afora. O que é o Bolsonaro num encontro diplomático internacional? É não entrar na pizzaria, porque não apresentou comprovante de vacina, é ficar conversando com o garçom. Não tem nada sobre conversar com o garçom, não tem problema nenhum. Não estou querendo aqui ser arrogante ou elitista, mas se você é um chefe de Estado e você está num encontro com inúmeros chefes de Estado, você deveria estar procurando se articular, né? Não é nenhum demérito conversar com o garçom, não, mas ele era o presidente da República. Ele tinha que estar ali buscando algumas parcerias, alguns alinhamentos. Tal. É isso. Esses encontros são para isso. Mas o Bolsonaro é isolado diplomaticamente, cara. Eu volto a dizer, o Bolsonaro, ele não é indigesto só aqui pro Brasil, para as nossas misérias, não, gente. O Bolsonaro é indigesto pro mundo ocidental de modo geral. O bloco ocidental, ao qual o Brasil faz parte, ao qual a União Europeia, né, América do Norte, ou seja, esse pedacinho aqui do mundo que a gente chama de Ocidente, o Bolsonaro é um cu fedido e azedo para essa galera toda, não é só aqui pra gente, não é só aqui pra cá, entendeu? É difícil, né? O bolsonarista não entende isso. Tá começando conspiração, igual um maluco, ele fala, nós fomos roubados, não sei o quê. Já tem um doido aqui da minha cidade, já tá lá. Nós fomos roubados, urgente! Fomos roubados! Ai, cara, e isso aí também veio pra provar outra coisa, que é o que eu venho falando sempre, pô. Eu venho falando sempre. Engajamento é uma coisa, expressão de rua é uma coisa, é algo que revela a força de um candidato, revela um favoritismo. Revela, Bolsonaro era o favorito nessas eleições, ele tá no segundo turno. Bolsonaro era o favorito, ele tava lá, cabeça de chapa, tava isolado, só ele e o Lula. Ele era um dos favoritos, não tô falando que o Bolsonaro não era, sabe? Mas daí você imaginar que engajamento e expressão de rua tem uma adequação perfeita com vitória nas urnas, meu amigo, isso é um devaneio, assim, isso é de uma estupidez que eu não consigo calcular. Porque se existisse mesmo essa adequação, era pro Lula já estar vencendo eleições presidenciais desde a década de 80 com a fundação do PT, porque nessa época nem existia redes sociais e era o Lula que colocava a gente na rua assim por ele. Numa época que nem existia redes sociais. Então, você entende o devaneio? É isso que é o devaneio, velho. Esse pessoal do Bolsonaro, gente, eles não trabalham com a lógica. Eles não trabalham com a razão. Eles trabalham com a torcida. Assim, eles querem imaginar assim, ai meu Deus, nossa senhora, tem um monte de gente na rua do Bolsonaro, vai ser Bolsonaro, tem que ser, se não for é fraude, roubou, se não for Bolsonaro, roubou, né? E aí tá vendo aí que, tipo, será que agora, não vai entender, é lógico que não vai, meu. Se eles nunca trabalharam com a lógica a vida inteira, eles não vão trabalhar agora, né? Nunca trabalharam com a lógica desde quando surgiram, você acha que eles vão trabalhar agora? É claro que não, né? Mas eu faço esse apelo, velho. Eu faço esse apelo. Não imagine, não criem essa adequação, não imagine que isso é uma adequação perfeita. Achar que expressão de rua é sinônimo de vitória eleitoral, né? Eu às vezes gosto de comparar, assim, que esse negócio é igual time, né? Igual futebol, time de futebol, né? Tem a torcida mais engajadinha, tem outra que não, né? Aí eu gosto de pegar o exemplo Cruzeiro e Atlético, dois gigantes de Minas, né? Mas se você está assistindo um jogo do Cruzeiro e Atlético lá em BH, né, a gente sabe muito bem que o Cruzeiro é um time muito maior do que o Atlético, em termos de sócios, né? Sócio torcedor ali que ajuda. O Cruzeiro é um time muito maior que o Atlético. Mas você vai lá ver um clássico Cruzeiro e Atlético em BH, você só vê nego do Atlético na rua gritando, é a loucura. Eles que fazem um agito, eles que quebram tudo. É eles que se mostram, entendeu? Ao passo que o Cruzeiro é um pouco mais xoxo e tal, não sei o quê. Você vê, eles saíram da Série B, fizeram uma buzinadinha aqui até 11 horas da noite. Meu filho, se fosse atleticano, e olha que eles ficaram
3 anos na Série B. Não fizeram nada. Mas é um time muito grande, é um time muito maior que o Atlético. Agora, se o Atlético saindo da Série B, meu amigo, ia estar até hoje o buzinatório, velho. Igual eu moro aqui, de frente pra avenida, que é onde eles mesmos fazem as festas. Eu ia ter que dormir escutando buzina, e 5 horas da manhã, buzina e foguete e tal, não sei o quê. Porque é isso. Mas se você for olhar qual time é maior, o Cruzeiro é um time muito maior, tem uma amplitude de sócio, de torcedor. Aqui no estado de Minas, então. Mas em BH, meu amigo, não existe time que faz mais barulho que o Atlético Mineiro. Então é isso, gente. Engajamento é isso. Engajamento, ela só sinaliza que você é a galera do agito. Vocês ir lá de verde e amarelo fazer o agito. Vocês só mostram que vocês estão mais animados. Vocês estão mais animados que a galera do PT. A galera do PT, é igual eu falei, muitos votaram no Lula não morrendo de amores por ele. Votaram no Lula com uma herança do passado, que na época do Lula o poder de compra era um pouco mais era um pouco maior, imposto estava reduzido, IPI baixo de alguns eletrodomésticos, carros, né? Então um monte de gente começou a comprar carro, comprar moto. Então isso dava uma sensação de que quando, assim, o povão mesmo afegão médio não sabe analisar a política com nuances que vão levar ele a entender que essa questão toda aí do PT tinha a ver com aquela questão das commodities. Eles não raciocinam assim, eles raciocinam assim, ó. Eu tô aqui fazendo meu churrasquinho no final de semana, tô comprando, o dinheiro parece que tem valor na minha carteira. Né? Eu com 50 conto, eu faço compra de supermercado, faço churrasquinho, compro cerveja e tal. E hoje em dia eu não consigo isso mais. E quem é o presidente? É o Bolsonaro. Então, assim, é assim que o brasileiro raciocina. Então, desde muito cedo, eu já imaginava que, né, muito antes do Lula até já saírem as primeiras pesquisas, quando eu vi que o Lula passou a ser elegível, eu falei, isso vai ser a pedra no caminho do Bolsonaro. E tinha chance de ser. Aí quando teve aquele discurso dele, quando ele saiu da cadeia, que ele começou a pautar o debate, né, que tipo assim, o Lula deu um discurso, no outro dia o Bolsonaro estava com a comitiva dele, todo mundo de máscara. O cara não gostava de máscara, falava que máscara era coisa de maricas. Então o próprio Bolsonaro sentiu a força do Lula. Uma força que ela estava expressa, pelo menos naquela ocasião, não pela força do voto, e sim pela força da legitimidade. Que o Lula ele foi conquistando isso, né? Lógico que teve toda essa situação da Vaza Jato e tal. Que, querendo ou não, gente, eu não posso ser, sabe? Eu não posso ser torcedor, eu tenho que ser análise. Quando existe toda essa situação em onde descobre que o magistrado ele falhou com a sua imparcialidade, tá lá no devido processo legal, anula tudo, gente. É isso, anula tudo. Aceita que dói menos. Entendeu? O choro é livre, tá? Mas o fato é que voltou-se a estaca zero. Inclusive o próprio Lula, né? Uma pessoa que quer ser uma espécie de oposição à direita, ver o Lula no poder novamente, eles vão ter que, né? Retorno à estaca zero. Entendeu? É isso. Entendeu? Se organizem novamente em torno de um outro nome, que Bolsonaro, né? Bolsonaro é tragédia revelada, né? E amanhã eu já vou gravar um vídeo aqui para quem votou no Ciro e também vou gravar um vídeo aqui para quem votou na Simone Tebet. Eu vou explicar tintim por tintim, vou tentar ser o mais pedagógico possível para explicar para vocês. Gente, Bolsonaro não. Se for para escolher entre o Bolsonaro e o Lula, prefiram o Lula, velho. O Bolsonaro é tragédia revelada, o Bolsonaro é política estacionada. E o Bolsonaro é bandido também, porra. O Bolsonaro é corrupto. O meio ambiente do cara ali tá corrompido, né? Aquela capivara que o Saraiva fez e que deu lá pro PGR, que o PGR até deu pro Supremo, aquilo ali tava muito robusto, não tinha como tirar o Salles ali, fazer o Salles, né, dar uma dribladinha ali, uma firula jurídica. Não matou, o Bolsonaro até desligou o cara. Mesma coisa o MEC. O MEC do Bolsonaro fede a corrupção também. Sabe? Então fica essas pessoas achando que... não,
Corrupção é só mensalão e petrolão. Aí, meu, se for assim, só Lula vai ser corrupto e bandido mesmo na política brasileira, velho. Se for assim, é só desse jeito, né? Colocaram na sua cabeça que só Lula é corrupto, que só Lula fez mensalão e petrolão, né? O escândalo ali do México, que é as paradas de Barra de Ouro, meu amigo, se você não vê se você não vê a podridão ali, cara, é porque realmente tá dominado, tá tudo dominado na sua cabeça. O Olavo de Carvalho, o fantasminha dele que tá habitando dentro da sua cabeça. Você achar. E outra coisa, não tem só no MEC e no meio ambiente, não. Tem coisa ali no GSI ali também. Tem coisa no Ministério da Saúde também que eles lançam lá da vacina Covaxin. Esses trem ainda vai ser tudo muito apurado depois que essa patota aí perder foro privilegiado. E também não sei se vai perder, né? Porque uma vez o Tarcísio eleito lá em São Paulo, é bem provável que ele vai alocar Bolsonaro, essa putada toda aí, para ser o secretário, alguma coisa nesse sentido, né? Aí vocês vão ver, do povo paulista vai imediatamente implorar pelo Haddad, me devolvam o Haddad, né? Porque vai ter lá, sei lá, Bolsonaro como secretário de governo, né? Aqui, tchau pra vocês. Eu já falei o que eu tinha que falar, acho que eu falei demais. Mas é isso. No fundo, é isso. E chupa que a cana é doce.